por nos reunir mais uma vez nessa manhã para juntos, meu Pai, louvarmos e engrandecermos o Teu nome, para aprendermos um pouco mais a Tua palavra, pois sabemos que se desejamos estar de pé nesses últimos dias, certamente devemos estar nutridos, meu Pai, da verdade da Tua Santa Escritura. Cada pessoa que está aqui nesse momento, meu Pai, Tu conheces o coração, e eu suplico que o Senhor possa transformá-lo, não apenas o de cada irmão que está presente, mas também o meu, de minha família, da família dos irmãos, seus amigos. Reaviva a tua igreja, reaviva o teu povo, meu Pai. Tu conheces, meu Pai, as nossas raízes. Sabes, meu Pai, que não fomos levantados por nós mesmos, mas foi o poder do teu Santo Espírito que trouxe, meu Pai, esse povo remanescente final à tona na história desse mundo, e não foi em vão, pois a tua obra, meu Pai, não pode ser finalizada de qualquer maneira, mas certamente será finalizada pela manifestação gloriosa do teu poder. E eu suplico, meu Pai, que o Senhor possa vir nos preparar para este momento. Perdoa a nossa negligência, perdoa-nos, meu Pai, pela nossa própria natureza que é contrária a Ti. E eu te suplico uma renovação de corpo, alma e espírito, que nós possamos nos adaptar às Tuas leis, que nós possamos amar, meu Pai, guardar os Teus mandamentos. Pois a Tua justiça é a justiça eterna, e a Tua lei é a própria verdade, meu Pai. Meu Pai, que nessa manhã, cada mente possa estar apta, pelo Teu Santo Espírito, para compreender, meu Pai, que vamos estudar. Seja tudo, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Somos apenas instrumentos em Tuas mãos, que nós possamos ser guiados. Te agradeço por Cristo Jesus estar hoje, intercedendo por nós, trabalhando em nosso favor. Não merecíamos, meu Pai, mas a Tua misericórdia é tanta, e a Tua graça, meu Pai, infinita, que ela nos alcance. Isso que eu te suplico e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Caio, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, irmã Heloísa. Que Deus possa nos conduzir nessa manhã. Como eu falei novamente, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, para junto podermos estudar um pouco mais a palavra de Deus, tá certo? Bom, de antemão, eu queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, em específico no verso 17. Daqui a pouco eu vou estar compartilhando um slide, os irmãos vão poder acompanhar comigo os textos do nosso estudo de hoje, tá certo? Apocalipse capítulo 12, verso 17. Vamos iniciar com uma oração, pedindo auxílio do Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, nesse momento a Tua palavra está aberta. Nesse momento, meu Pai, eu suplico, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente, nos capacitar para compreender cada palavra que será lida, pois nenhuma palavra da Tua Santa Escritura, nenhuma profecia, meu Pai, foi escrita por vontade humana, mas sabemos que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, e que o mesmo Espírito que inspirou os profetas, os apóstolos a escreverem, meu Pai, os escribas, comporem esse Teu santo livro, possa ser o mesmo Espírito que nos inspire, compreendê-lo. Sabemos que sozinho nada podemos fazer, necessitamos unicamente do poder de Cristo, para, meu Pai, compreender a Tua palavra plenamente, para poder vencer toda a tentação, para poder vencer todo o pecado, para podermos nos tornar nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Que a Tua palavra esteja em nosso coração para que não venhamos a pecar contra Ti. Isso que eu te suplico, te agradeço. Em nome de Jesus, que reina eternamente. Amém. Bom, Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz o seguinte. O dragão, na minha versão Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, se guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Em algumas outras versões, principalmente as traduções mais antigas, elas vão incluir ali o verso 18, que é justamente o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Mas os novos estudos baseados nos manuscritos, tá?
mais recentes viram que ali há uma mudança ali. Há um verso a mais, que seria o verso 18. O verso 17 acaba ali com a parte da perseguição do dragão contra a mulher. Interessante notar que ontem, através dos estudos de Daniel e também de Apocalipse, principalmente da primeira mensagem angélica, a gente consegue identificar as características do povo remanescente. Deus, ele sempre teve um povo na história. Deus sempre teve pessoas, qual ele mesmo levantou, e lhe entregou, lhe confiou uma mensagem para aquele tempo, uma verdade presente. O conceito de verdade presente não é um conceito exclusivo nosso, é um conceito antigo já, certo? É um conceito antigo. Deus sempre teve uma verdade levantada para uma época, seja na época dos israelitas, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, os judeus, melhor dizendo, no ano de 605, Deus tinha uma mensagem através dos profetas Jeremias, por exemplo, e de outros, Ezequiel, o povo se arrepender da idolatria. Aquilo ali era uma mensagem para aquele tempo. A mensagem para a época de Jesus era o que? O Messias chegou. Deus levantou ali João Batista para proclamar essa mensagem, segundo Elias. E ao longo da história, Deus sempre teve uma mensagem. Na época da Reforma Protestante, por exemplo, que Deus levantou ali muitos homens que tiveram um fim trágico, né, mortos pela Igreja Romana, condenados à fogueira. Qual era a verdade para aquele tempo? A verdade da justificação pela fé, por incrível que pareça. Que a igreja naquela época pregava que a justificação era pelas obras. E ali você vai ter, em 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero fixando as 95 teses contra a venda de indulgências, ou seja, salvação não é paga, salvação é pela fé. E isso era uma verdade que o povo não conhecia. Consequentemente, nós temos a verdade de hoje, a verdade presente de hoje. O que é a verdade presente de hoje? Bom, são as 3 mensagens de Apocalipse 14, mensagens que convidam o mundo ao arrependimento e adoração ao verdadeiro Deus, guardando os seus mandamentos, principalmente o 4º mandamento, que é o sinal entre Deus e o homem, para que todos saibam que o Senhor é o Deus que os santifica. Você pode ver isso lá em Ezequiel 20, verso 20, certo? Todavia, do mesmo jeito, irmãos, olhem só, do mesmo jeito que o Apocalipse, as profecias vão revelar a identidade do remanescente final, certo? O último remanescente ali antes da volta de Jesus. O Apocalipse também vai citar, em contrapartida, as ações do dragão contra esse remanescente. Bom, no Apocalipse nós temos basicamente o protagonista, que é o Cordeiro, que tem a sua igreja na terra, e nós temos também o antagonista, que seria quem? É o próprio dragão, chamado Diabo e Satanás, que atua contra o povo de Deus. É interessante notar que aqui no capítulo 12, o que nós temos aqui no contexto geral? Nós temos toda a história da Igreja de Deus, tá certo? A jornada da Igreja de Deus, desde quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, até o último povo imediatamente antes da volta de Jesus. Você vê lá que há um conflito. O próprio título do capítulo 12 já diz o seguinte: a mulher e o dragão. A mulher representando ali, obviamente, a igreja, e o dragão representando Satanás, o poder perseguidor antagônico ao povo de Deus. E aí passa, começando lá, desde a época dos discípulos, apóstolos, a época de Jesus Cristo, o dragão perseguindo a mulher, tentou matar o filho que a mulher teve, que ali é o Messias, representando ali a semente, né, de Davi, da profecia lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, a semente da mulher, melhor dizendo, descendente da mulher, que viria à terra, esmagaria a cabeça da serpente, todavia a serpente continua a perseguir. E ali, depois de ver a perseguição
o povo de Deus no primeiro século, o povo de Deus sofreu no primeiro século, você vê que o restante dos versos vão desenvolver e vão mais para frente, mostrando mais perseguição ainda. Diz que a mulher foi levada ao deserto para ser sustentada durante 1.260 dias. Olhem só a expressão lá de Daniel, capítulo 7, verso 25, a qual o chifre pequeno oprimiu o povo dos santos do Altíssimo, oprimiu o povo de Deus exatamente durante 1.260 dias. Sabemos que em profecias são anos, 1.260 anos. Deus protegeu o seu povo durante esse tempo. Diz que a mulher foi levada ao deserto. O povo de Deus vivia fugindo nessa época. O povo de Deus não tinha paz. Eles não podiam pregar a Bíblia como hoje, com a liberdade que a gente tem hoje, ainda, tá? Ainda. O povo de Deus naquela época sofria. Eram fiéis até a morte, porque eles tinham certeza da coroa da vida. Mas aí você vê que o capítulo ele continua com o mesmo foco. Qual é o foco? A peleja do dragão contra o povo de Deus. E aí, ele vai finalizar lá no último povo de Deus na terra, que é exatamente o verso 17 que a gente leu, tá certo? Interessante aqui quem é que é perseguido mesmo pelo dragão. O texto poderia dar vários focos, mas ele vai focar na perseguição ocasionada pelo dragão contra o povo remanescente. Quem é que é perseguido? Olha só, o texto é muito claro. Os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, aqueles que estão pregando as 3 mensagens angélicas, que é um convite a guardar os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Segundo Apocalipse 19, verso 10, é o espírito da profecia. Ou seja, esse povo remanescente aqui, de Apocalipse 12, 17, além de eles guardarem os mandamentos de Deus, o texto ainda dá mais uma pista para identificar esse povo. Eles têm o dom profético entre eles. Nós já vimos com clareza e com certeza que não há nenhum outro povo que se encaixe nessas qualificações, nessas características, a não ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá certo? Os Adventistas do Sétimo Dia. Mas vamos lá. O Apocalipse, ele, segundo o Dr. Vanderlei Dornelles, ele vai dizer o seguinte: o Apocalipse ele tem uma estrutura, tá certo? E vocês podem ver aqui nessa parte que o Apocalipse ele tem um clímax do grande conflito entre o bem e o mal. Esse clímax ele está localizado ali entre Apocalipse 11, 19 e Apocalipse 15, verso 4. O que vamos ter aqui presente nesses versos, certo? Nesses capítulos e versos. Em Apocalipse 11 e 19, vou tentar colocar a caneta aqui, para os irmãos acompanharem onde eu estou lendo. Em Apocalipse 11 e 19, nós temos a abertura do santuário, tá certo? Vamos estudar aqui com calma que nós vamos compreender qual é o pensamento. Em Apocalipse 11, 19, nós temos a abertura do santuário celestial e é dito lá que é vista a Arca da Aliança. Se você quiser acompanhar, abrir a sua Bíblia e ler, você vai ver lá que o texto vai dizer que abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a Arca da Aliança, tá certo? Ali representa, irmãos, sendo mais direto, passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. A própria Ellen White vai interpretar esse texto assim, lá no livro Grande Conflito, tá certo? Quando ela vai falar a respeito desse texto, se eu não me engano é no capítulo 23, ou é o capítulo 25? O capítulo 25, né? Melhor dizendo. E aí o clímax do Grande Conflito, ele termina lá em Apocalipse 15, verso 4. Ou seja, em Apocalipse 11, 19, nós temos ali a entrada de Jesus no lugar santíssimo, tá certo? Quando começa o dia da expiação. E essa é a mensagem que traz à tona o povo remanescente, ou seja, estamos falando aqui de 1844 para frente, tá? A data inicial aqui é 1844, a data do surgimento do remanescente, e vai se finalizar lá em Apocalipse 14, capítulo 15, melhor dizendo, verso 4. O que a gente tem presente em Apocalipse capítulo 15 mesmo? A ira de Deus, a paciência de Deus, melhor dizendo, findou-se. A porta da graça se fecha. Lá diz que o santuário se enche de fumaça, lá no verso 8 do capítulo 15, e ninguém podia mais penetrar no santuário. E aí os 7 anjos pegam as 7 taças da ira de Deus, da cólera de Deus, e vêm derramar sobre a terra.
E aí inicia-se lá a cena de Apocalipse 16. As pragas começam a ser derramadas sobre o mundo. Em outras palavras, em que tempo estamos falando aqui do fechamento da porta da graça? Ou seja, o clímax do grande conflito, ali, que o Apocalipse dá um foco a mais, é desde 1844, quando Jesus entra do santo, passa do santo para o santíssimo, até o momento do fechamento da porta da graça. Esse momento é o momento em que o dragão está planejando a sua última e mais potente invertida contra o povo de Deus. Porque aqui é tudo ou nada. Porque quando a porta da graça se fecha, já não tem muito o que ele fazer. Ou seja, ele tem que aproveitar esse último momento para pelejar contra o povo de Deus. E esse vai ser o nosso estudo de hoje. Como que vai ocorrer essa peleja, tá certo? O que o dragão vai utilizar? Até agora, o Apocalipse só falou, do capítulo 12, verso 17, que ele vai perseguir, mas não falou como ele vai perseguir. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá certo? Nesse texto aqui, na parte inferior, o pastor e doutor Vanderlei Donelis vai dizer o seguinte: com essa estrutura, o Apocalipse destaca o ponto central do livro, exatamente nos capítulos 12 a 14, que tratam do grande conflito entre Deus e Satanás, o qual tem como foco a adoração ao único e verdadeiro Deus e a obediência à sua lei. Ou seja, o enfoque é a adoração ao único e verdadeiro Deus e a obediência à sua lei. Logo, o que nós podemos aqui de antemão ter uma ideia? Que ideia a gente pode ter aqui de antemão? Primeiro, sabemos que Satanás ele atua na contrafação. Se o Apocalipse está dando um foco, preste atenção, na verdadeira adoração, logo Satanás vai atuar como uma falsa adoração. E se o Apocalipse está dando um foco também na guarda da lei de Deus, como verdadeiro método de adoração, logo o dragão vai atuar como uma contrafação dessa lei. Isso é algo muito lógico, porque nós vemos que Satanás sempre trabalha contrafazendo as obras de Deus. Deus diz uma coisa e Satanás diz o contrário. E o pior, como se fosse vindo de Deus ainda. Ele faz isso desde quando o mundo é mundo. Deus disse lá a Eva, se comeres, certamente morrerás, e aí Satanás vai e diz o quê? Não morrerás. Ou seja, Satanás sempre trabalha contrafazendo o que Deus disse. E, obviamente, o Apocalipse, ele está querendo nos dizer, que entenda, esse livro aqui foi escrito também para o tempo do fim, tá certo? Para mim e para vocês. Ele está querendo nos alertar que a verdadeira adoração é a guarda aos mandamentos de Deus, logo Satanás vai atuar contrafazendo tudo isso. Uma falsa lei, um falso dia de adoração, tá certo? Para fazer as pessoas o quê? Se perderem no momento em que a porta da graça se fechar. Bom, prosseguindo, o pastor teólogo Strange, ele disse o seguinte, nesse primeiro parágrafo foi assim: no livro do Apocalipse, a fidelidade à palavra e aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo separa os fiéis dos infiéis. E olha só o que acontece. E provoca a perseguição, especialmente no contexto da atuação da besta de dois chifres, tá certo? Estou lendo o primeiro texto aqui assim. Olha qual é o pensamento dele. Foque aqui no pensamento dele, que aqui a gente vai compreender para onde a gente deve ir para buscar ali evidências, para buscar ali informações de como Satanás vai agir. Ele diz que no Apocalipse, a fidelidade à palavra e aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo ocasiona uma separação, uma divergência entre quem? Entre os fiéis e os infiéis. E isso, consequentemente, acaba no quê? Uma perseguição. Sempre que o povo de Deus começa a divergir com o mundo, o povo de Deus é perseguido. Não tem outra saída. É perseguição na certa.
Mas em qual contexto o Apocalipse vai citar essa perseguição final? Ele vai dizer aqui, na atuação da besta de 2 chifres, ou seja, Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Antes de a gente abrir Apocalipse 13, a partir do verso 11 até o verso 17, vamos ler esse texto aqui também do pastor Dornelles, a respeito do que ele vai dizer sobre esse assunto. Ele vai dizer o seguinte, ó, a partir do verso 11 do capítulo 13, o profeta revela por quais meios, olha só, preste atenção no que o pastor está dizendo aqui, o profeta revela por quais meios o dragão tentará interromper o progresso do remanescente em restaurar a verdade no clímax do conflito, usando quem? A segunda besta, que parece cordeiro, mas que fala como dragão. Agora eu peço para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse 13, tá certo? A partir do verso 11, para podermos conferir aqui o que esses estudiosos da Bíblia estão dizendo, para a gente poder acompanhar o raciocínio, descobrir como que vai acontecer a última perseguição contra o povo de Deus em detalhes. Apocalipse 13, a partir do verso 11 até o verso 17. Diz o seguinte: vi ainda outra besta, verso 11, emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que faz até descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano ou de homem. Esse número é 666, tá certo? Vamos analisar aqui com calma as informações que o texto quer nos dizer, e nessa manhã a gente vai buscar ali apurar as informações principais a respeito do tema de hoje, certo? Primeiramente, o seguinte: em que contexto estamos falando aqui? A atuação da besta de 2 chifres, tá certo? Contextualizando aqui o capítulo, o Apocalipse 13, ele vai ter a atuação de 2 bestas. Tem a primeira que emerge do mar, representando ali o papado, tá certo? A mesma entidade do chifre pequeno lá de Daniel, capítulo 7, verso 25, representando ali a perseguição do papado contra o povo de Deus, mudou a lei de Deus, mudou os tempos e a lei, tá certo? E blasfemou contra Deus ali. Quando a gente estuda a história da igreja romana, a gente vê que tudo que ela fez é a venda de indulgências, então, confissão auricular, colocar um homem como cabeça da igreja, tudo isso são ações contra o próprio plano da salvação, tá certo? Salvação pelas obras, você vê ali que ela de fato atuou contra Deus. E a besta aqui, que emerge da terra, representa a Igreja Católica Romana, certo? Medieval. Porém, na perseguição na Idade Média. Porém, nós vimos que ontem foi até uma pequena parte, a gente não focou nisso, mas eu falei aqui que a atuação da Igreja Católica Romana, ou seja, dessa besta que emerge do mar,
segundo as profecias, acaba lá em 1798. E aí o texto aqui de Apocalipse 13 prossegue, dá continuidade, citando agora uma nova entidade, uma besta que emerge da terra, ou seja, após 1798 é que essa besta que emerge da terra vai agir. Primeiramente, vamos entender as características que o texto dá a respeito dessa segunda besta, tá? Que emerge da terra. Lembrando que besta representa um poder político, tá certo? Um animal representa o poder político. Vamos notar aqui as características que o texto dá para a gente poder compreender o que é esse poder. Observe que o texto começa dizendo as características da besta relativas a seguintes questões. Ela tinha 2 chifres, parece cordeiro, note só, ela parece um cordeiro, mas ela fala como dragão. Só aqui dá para a gente notar 2 características da besta. Observe, o protagonista e o antagonista fazem parte das características da besta. O protagonista do Apocalipse, o cordeiro, ele faz parte aqui da primeira característica da besta, dizendo que ela parece cordeiro. E o antagonista também surge aqui, o dragão, mas ela fala como um dragão. Temos aqui uma certa divergência, um paradoxo aqui. Como que ela tem características de cordeiro, que representa Jesus Cristo, mas fala como dragão, como diabo? Como assim? Bom, indo diretamente para a interpretação, o fato de ela parecer cordeiro representa uma nação, um poder político que se diz cristão, tá certo? Se diz aderir ao cristianismo. Porém, a questão dele falar como um dragão, dragão no Apocalipse representa o quê? Poder perseguidor do povo de Deus, tá certo? O dragão está aqui para perseguir o povo de Deus. Então, logo que essa besta fala como dragão, isso representa que ela vai perseguir, ou seja, ela vai atuar como um poder perseguidor contra o povo de Deus. E o pior, ela se diz cristã, porque diz que ela parece cordeiro. Se diz cristã. Bom, nós vimos também que essa besta, ela emerge da terra. Vamos compreendendo aqui as características, tá? Só uma observação. Esse estudo aqui que a gente está fazendo agora, de Apocalipse 13, verso 11, em diante, da segunda besta, foi um dos temas principais estudados pelo povo do Advento milerita, tá certo? Não vou dizer Adventista o sétimo dia, porque a Igreja Adventista só vai surgir em 1863, oficialmente, mas antes disso, pastores como John Andrews, Hiram Edson, pastor Case, o irmão Case, melhor dizendo, que é um dos irmãos que vão ajudar muito na interpretação de Apocalipse, capítulo 13, verso 11 em diante. Esse era um tema que eles discutiam bastante, tá certo? Bastante mesmo. O irmão Tiago White também, nessa época. Após o grande desapontamento, esse foi um dos principais temas de estudo dele, certo? Segundo o historiador adventista Leroy Edwin Frum, ele vai falar que esse era um tema que estava ali em constante debate, em constante diálogo entre eles, tá certo? Deus estava ali, através do seu Santo Espírito, levando esses homens a compreenderem o que representa esses símbolos, tá? Mas vamos lá, dando continuidade aqui ao estudo. Diz que ela emerge da terra. O que representa esse emergir da terra? A besta que emerge do mar, observe, o mar representa povos, nações, línguas e povos, né? Povos, nações e línguas, melhor dizendo. Ou seja, uma multidão de pessoas. Essa segunda besta, ela emerge da terra. Se águas representam pessoas, logo uma terra, local seco, representa um local inabitado. Ou seja, esse poder, ele tem que surgir, tá certo? Ele tem que se levantar em um local em que não havia habitação, em que não havia uma civilização. Que poder, nesse contexto aqui, do final da atuação do papado, estava se levantando, tá certo? Estava se levantando de um local inabitado. Pastor Vanderlei Dornelles, ele também vai citar no seu livro O Último Império, a respeito do surgimento dos Estados Unidos, tá bom? E olha o que ele vai dizer, ó.
Nas décadas de 1620 e 1630, se intensificou a imigração na América do Norte com a chegada de grandes levas de protestantes ingleses da corrente do puritanismo. Esses protestantes calvinistas estavam sendo expulsos pela coroa britânica. Era um grupo de colonos interessados em deixar a Europa em busca de uma terra de liberdade, conceito que já estava profundamente ligado ao que eles vão chamar lá de Novo Mundo. Ou seja, pessoas que estavam sendo perseguidas lá na Europa, na Inglaterra, tá certo? Protestantes calvinistas, que eles vão dizer aqui, os puritanos, eles vão fugir, e eles vão fugir para onde? Para a América do Norte. Havia civilizações, grandes civilizações lá na América do Norte? Não. Ou seja, era um local basicamente inabitado. Tinha apenas algumas tribos indígenas ali, mas não eram civilizações, tá certo? E aí, quando eles chegam lá, eles vão formar as colônias inglesas, que futuramente vão se unir e formar um estado só, que vai passar a se chamar de Estados Unidos da América. Preste atenção como os Estados Unidos da América se encaixa perfeitamente nessa profecia. Os Estados Unidos da América é um poder que se diz cristão, se diz protestante, assim como a besta parece o cordeiro, porém, os Estados Unidos da América eles já atuaram antigamente, e têm leis ainda para atuar contra quem desobedeçam às suas leis. E um dos principais conceitos deles, dos protestantes, tá certo? É a questão da lei da guarda do domingo. Ou seja, o que o texto está querendo dizer aqui? Quando essa nação, dos Estados Unidos da América, promulgarem leis que parecem leis cristãs, um descanso dominical, olha só, que beleza. Eles vão atuar como um poder perseguidor contra o remanescente de Deus que guarda os mandamentos. Até agora nós podemos absorver essas informações do texto. Ellen White, falando a respeito disso no livro Grande Conflito, página 440, ela diz o seguinte: que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. Essa aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Temos uma certeza agora. Essa segunda besta representa a nação americana. Tá certo? Vamos focar agora nas atuações. Já descobrimos quem ela é. Deu aqui para dar uma pincelada e absorver o conteúdo, as características dela, para podermos compreender quem ela é. Mas vamos ver aqui as ações. Observe só. Se você olhar no slide na tela, se tiver bem, você vai ver que eu coloquei algumas palavras coloridas e em negrito. Tem algumas palavras, tá? Alaranjadas. Tem outras palavras que estão uma tonalidade mais azul. Do verso 12 até o 14, diz que essa besta, ela opera sinais, ela seduz os que habitam sobre a terra, faz descer fogo do céu. Tá certo? O que nós podemos tirar daqui? Só desses 3 versos, observando as ações dessa besta, nós podemos ver aqui que se trata de um poder religioso, a qual nós vamos chamar de falso profeta. Ou seja, o falso profeta da profecia do Apocalipse, que você vê lá no Armagedon. Onde é que ele está presente? Ele está presente aqui na atuação da besta de 2 chifres, tá certo? Um falso profeta. Porque ele opera sinais, faz descer fogo do céu. Que episódio do Antigo Testamento fogo desce do céu? O episódio do Monte Carmelo. O profeta de Deus, Elias, e os profetas de Baal. Ali você vê a verdadeira manifestação do profeta de Deus e do poder de Deus. Enquanto aqui, nós temos um poder contra Deus, mas que quer atuar como se realmente fosse um poder vindo de Deus, como se realmente fosse um poder cristão verdadeiro, querendo fazer fogo do céu sobre a terra, assim como Elias fez lá no episódio do Monte Carmelo.
O texto também diz, no verso 15, que ele tem poder para dar vida à imagem da besta e ele consegue fazer morrer. Ou seja, temos aqui um poder político. Bom, notamos aqui a presença de dois tipos de ações da besta e dois chifres. Ela é um poder religioso e também é um poder político, certo? Espera, aqui a gente consegue entender outra característica da besta. Ela tem dois chifres. A própria Ellen White, ela vai nos dar uma evidência mais forte de que os dois chifres da besta representam justamente a união do poder político e do poder religioso. Ela vai dizer no Grande Conflito, página 441, o seguinte: republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. O republicanismo é a forma de governo civil lá nos Estados Unidos e o protestantismo é a forma religiosa adotada pelos Estados Unidos da América. Bom, se estamos falando aqui de um contexto de perseguição, é muito óbvio. A perseguição vai se dar por uma união entre, eu estou até marcando aqui com a seta, entre esses dois conceitos: igrejas protestantes e poder civil norte-americano, certo? Porém, o texto aqui, para a gente já ir finalizando, vamos notar que tem mais uma entidade que aparece dentro do texto. Essa entidade aqui é crucial para a gente entender a última perseguição, que é a imagem à besta, ou imagem da besta. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 443, ela vai dizer o seguinte: com as informações que a gente tem aqui, a gente já consegue apurar melhor o que Ellen White vai dizer aqui e compreender que poderes vão se unir para a perseguição final contra o povo de Deus. Ela vai dizer o seguinte: mas o que é a imagem da besta? Olha só, irmãos, ela vai interpretar aqui, tá certo? Isso não é uma opinião dela, é uma interpretação. E como ela será formada? A imagem é feita pela besta de dois chifres, e é uma imagem à primeira besta. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso, olha só, falso profeta aqui, ó, o poder religioso, que se diz cristão lá, que na realidade não é um verdadeiro cristão, veridicamente cristão, olha só que ela continua dizendo: o poder religioso deve a tal ponto dirigir quem? O governo civil. Novamente aqui, o poder civil, o governo norte-americano entrando na perseguição, certo? Que a autoridade do Estado também seja empregada por quem? Pela igreja, para realizar os seus próprios fins. Em outras palavras, irmãos, não temos muito que comentar a respeito disso. União das igrejas protestantes, porque os Estados Unidos da América é uma nação essencialmente protestante, com o poder político de lá. Simples assim que a perseguição vai se dar. União do protestantismo com o governo americano. E olha o que ela continua dizendo: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá, ou seja, está no futuro aqui, quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Grande Conflito, página 445. Creio que aqui ficou claríssimo que representa a imagem da besta. Como ela falou aqui no primeiro texto, a imagem à besta, observe, uma imagem não é o real. Uma imagem é uma cópia do real. Essa imagem da besta, está falando aqui imagem da besta de dois chifres, da besta de 7 cabeças, melhor dizendo, que emerge do mar. A besta que emerge do mar, ela atuou perseguindo o povo de Deus. Essas são as características dela, uma das características dela, se não a principal, perseguir o povo de Deus. Logo, se é feita uma imagem dela, ou seja, uma representação dela lá nos Estados Unidos, significa que lá nos Estados Unidos vai haver novamente uma união entre igreja e Estado, que é isso que vai dar poder à Igreja Católica Romana, que deu poder à Igreja Católica Romana no passado. Lá nos Estados Unidos vai acontecer a mesma coisa, união entre igreja e Estado.
e novamente um poder perseguidor vai se levantar contra o povo de Deus. Porém, temos que deixar claro uma coisa: algumas pessoas, às vezes, se confundem um pouco, e eu compreendo. As profecias, a princípio, não são tão simples de se compreender. Algumas pessoas creem que é a Igreja Católica que vai retornar a princípio. Não é, tá certo? A perseguição não começa com a Igreja Católica. A perseguição começa, ou melhor dizendo, a promulgação das leis dominicais começam quando as igrejas evangélicas protestantes se unirem com o poder civil. E isso começa não na Europa, começa nos Estados Unidos. E aí, como vocês já sabem, tudo que os Estados Unidos fazem, as outras nações fazem o quê? Copiam. Ellen White fala também que rapidamente essas leis vão se alastrar pelo mundo. O mundo todo vão adotar esses métodos. Tá certo? Bom, o texto também diz o seguinte, no verso 16, no antepenúltimo verso, que essa besta, ela faz com que seja dada certa marca, nome ou número. Ué, mas o que seria essa marca? Primeiramente, eu queria focar nessa questão do nome, tá certo? Não tanto da marca, mas do nome. Como assim um nome? A gente sabe que a gente só entende Apocalipse à luz do Antigo Testamento. Vamos voltar aqui um pouco para a criação do mundo. Quando Deus cria Adão, Deus dá autoridade a Adão para nomear os animais, tá certo? Que Deus tinha criado. Isso era um símbolo da autoridade de Adão sobre eles. Então, quando o texto diz que essa besta faz com que seja dada certo nome também sobre as pessoas, é uma referência ao episódio da criação, quando Adão começa a nomear como um sinônimo de sua autoridade, tá certo? Como uma representação da sua autoridade. Então, quando essa besta está fazendo isso com as pessoas, está querendo dizer o seguinte, que você pertence a mim. Quem tem autoridade sobre vocês sou eu. Agora, sou eu. Observe o seguinte, no segundo slide, no próximo slide. Agora a questão da marca, tá certo? Que foi dada sobre as pessoas. Uma marca, sendo direta ao ponto, ela representa isso aqui, ó. Sinal de sua autoridade. Bom, no Apocalipse, nós temos ali o selo de Deus, tá certo? Em Apocalipse 7. Nós temos também a sua contrafação, que é exatamente a marca da besta que é posta sobre as pessoas. Um sinal da autoridade da besta. E observe que esse texto aqui vai dizer, esse documento aqui vai dizer, ó, os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, mesmo sem querer, à autoridade da Igreja Católica. Olha como o texto é claro. A observância do domingo. A observância do domingo é um sinal da autoridade da Igreja Romana. Se você observar, o texto vai dizer exatamente isso lá no verso 2, no verso 12, melhor dizendo, que essa segunda besta, ela faz as pessoas adorarem a primeira. Como que ela faz isso? Quando os Estados Unidos obrigarem as pessoas a guardar o primeiro dia da semana, isso vai significar que os Estados Unidos estão fazendo as pessoas renderem homenagem, renderem adoração ao poder católico, porque foi o poder católico romano que instituiu a guarda do domingo na igreja cristã. Ou seja, o conflito aqui é entre adoração. Mas observe, quem é que dá poder à igreja católica para fazer isso? Apocalipse capítulo 13, no verso 1 diz, o dragão. Ou seja, a adoração, na verdade, aqui a adoração da guarda do domingo está indo para quem deu poder à Igreja Católica Romana, que foi o próprio Satanás.
a adoração vai diretamente para o diabo, quando as pessoas começam a observar o primeiro dia da semana, quando os decretos dominicais forem promulgados por aí. Mas, em contrapartida, nós temos agora o selo de Deus, que é o sinal da autoridade de Deus. Nós não precisamos de nenhum documento secular para interpretar isso. A própria Bíblia vai nos dizer, Ezequiel 20, verso 20, santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, o seu Deus. E Êxodo 20, verso 10 diz, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Observe, Ezequiel 20, verso 20, deixa bem claro que o sinal da autoridade de Deus sobre o seu povo é a guarda do sábado. A guarda do sábado. Esse é o sinal, o selo de Deus, sinal da sua autoridade. Estamos falando aqui de dois poderes. O contexto é adoração. As pessoas irão adorar quando iniciar-se verdadeiramente essa controvérsia. No livro Grande Conflito, página 582, Ellen White diz o seguinte: desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Foi para realizar isso que entrou em rebelião contra o Criador. E posto que fosse expulso do céu, continuou a mesma luta na terra, enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus. É o objetivo que perseverantemente tem procurado atingir. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. O último grande conflito entre Deus e Satanás, entre a verdade e o erro, é a luta que é prolongada desde quando Satanás foi expulso do céu, relativa à lei de quem? Lei de Deus. Temos exemplos de perseguição na história do povo de Deus? Estamos prestes a finalizar, viu, irmãos? Temos perseguição lá na Pérsia. No livro de Esté, um homem chamado Amã, ele vai dizer ao rei Assuero o seguinte, lá em Esté 3, verso 8 ao 10. Olha só o que ele diz. Existe um povo espalhado e disperso dentre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis, olha só, cujas leis são diferentes de todas as leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam o quê? Olha só, mortos. Aí o rei tira da mão o seu anel sinete e deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus. Olha só, o povo de Deus sendo perseguido aqui na época de Esté por ter o quê diferente? Por ter leis diferentes. E aí, quando o mundo vê que o povo de Deus tem uma lei totalmente diferente, o que o mundo diz? Aqui, ó, não convém tolerá-los. Decrete-se que eles sejam mortos. A mesma coisa que aconteceu com os judeus, contra os judeus, lá na Pérsia, vai tornar-se a repetir contra o remanescente momentos antes da porta da graça se fechar. O mundo vai dizer o seguinte: não convém tolerá-los. Decrete-se que sejam mortos. E cabeça de dois chifres faz? Quem não tem a marca é passível de não comprar nem vender e depois de morte. Mesma coisa. Porém, eu já digo o seguinte: por mais que venham decretos de morte, os judeus foram mortos no segundo livro de Esté? Não. Deus está ali agindo para que seu povo não sofra nenhum dano. E a mesma coisa vai se repetir. O mundo vai perseguir o povo de Deus. É bem provável que antes do fechamento da porta da graça, alguns morrerão, terão que selar o seu testemunho com sangue. Mas Deus não perdeu o controle. Deus vai continuar conduzindo, assim como ele sempre conduziu. Vai trabalhar para a libertação do seu povo. Houve também, irmãos, no caso de perseguição,
lá na Inglaterra, tá certo? E no dia 19 de julho de 1618, esse aqui é mais recente, um homem chamado John Trask, presta atenção nessa história, como ela é impressionante. Ele foi sentenciado a ser chicoteado, ridicularizado, mutilado e condenado à prisão perpétua por conspiração. E olha o que ele fazia. Ele era o líder de uma seita separatista extremos que acreditavam que as leis do Antigo Testamento, incluindo o sábado do sétimo dia e a lei dietética mosaica, continuavam em vigência para os cristãos. Lá na Inglaterra, sabem que os puritanos, os cristãos lá, os ingleses, eles levam a guarda do domingo, ou levavam, pelo menos antigamente, bem a sério. Guardavam realmente com todo o vigor, porque para eles o domingo é o dia do Senhor. E aí, em certo momento, lá, nessa época aqui de 1618, foram promulgadas leis contra quem transgredisse o domingo. Existe um relato de um homem que chegou de uma guerra, e olha só, a questão do extremismo deles. Já estão errados quanto ao o dia de descanso. Ainda levam, assim, ao ponto de torturar as pessoas pelo fato de elas obedecerem à lei dominical. Diz a história, certa vez, que um homem chegou, certo? De um conflito, de uma batalha que teve lá, aqui onde John Trask morava, e ele, simplesmente por ter abraçado a sua esposa, que havia meses que ela não via ele, e ter beijado ela, ele foi acusado de ter transgredido domingo. E esse homem foi chicoteado várias e várias vezes. Porque, segundo eles, segundo a lei lá dos ingleses, ele estava transgredindo o domingo. John Trask aqui, por ser líder de uma seita separatista, certo? Os puritanos lá na Inglaterra, eles vão acreditar que o sábado do sétimo dia estava em vigência. E ele foi preso, mutilado e condenado à prisão perpétua por causa disso. Mas, infelizmente, o autor desse livro aqui, O Sábado no Puritanismo, vai dizer o seguinte, que John Trask, se retratou e mais tarde foi solto, ou seja, não permaneceu fiel, infelizmente. Porém, a sua esposa, Dorothy, ficou presa por 25 anos por não desistir do sábado do sétimo dia. Essa mulher, esposa dele, a senhora Trask, tinha convicção de que o sábado era o sinal de Deus e de que o sábado estava em vigência. Ela preferiu passar 25 anos numa prisão ao se retratar, como o marido dela fez. Permaneceu fiel até o fim. E eu tenho certeza que essa mulher morreu, mas morreu com a certeza da coroa da vida. Assim como diz Paulo antes de morrer lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Irmãos, Ellen White deixa claro aqui que a observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. Irmãos, nesse momento ela continua dizendo, eu finalizo com esse texto aqui, do Grande Conflito, página 593 e 594. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. A toda alma virá inquiridora prova. Obedecerei a Deus, de preferência aos homens? A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? É uma pergunta. Estamos preparados para esse momento? Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderão resistir. Olha, ela mesma diz também, no mesmo livro, que nesse momento, quando a perseguição surgir, os insinceros e hipócritas renunciarão à fé, mas o verdadeiro crente
permanecerá firme como uma rocha e não será abalado por isso. Muito pelo contrário, ele ficará feliz por estar do lado certo, o lado do remanescente. Porque a igreja que hoje é militante, por mais que seja perseguida mais na frente, no final, isso é certeza, será a igreja triunfante. Um bom dia a todos, que Deus possa conduzi-los na sua jornada cristã. Nós não possamos esmorecer, mas permanecer fiéis até o fim. Louvado seja Deus por essa mensagem. Eu estou aqui com o meu coração radiante de ver como que Deus tem conduzido essa sala. Obrigado, Caio, porque o Senhor te usou poderosamente. E para finalizar, então, esse momento, nós vamos, então, terminar com 2 orações, mais uma oração cantada. A irmã Nícia vai louvar com a oração cantada. O Caio vai fazer uma oração para encerrar. Eu gostaria de ver aqui uma mãozinha levantada, né, para fazer a segunda oração. Consola, bom dia, minha amiga querida. Você, então, vai fazer a segunda oração, o Caio a primeira, você a segunda, e a irmã Nícia a oração cantada. Caio, pode orar. Caio, seu microfone está fechado. Sim, é porque eu estava fechando o slide e acabou atrapalhando um pouco aqui, mas já retornei. Está dando para me ouvir agora? Sim, agora sim. Vamos lá. Meu Deus, meu Pai, agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui essa manhã, para juntos, meu Pai, aprendemos um pouco, meu Pai, à medida do que o Teu Santo Espírito nos permitir nos revelar a respeito da última perseguição que acontecerá contra o povo de Deus, mas sabemos, meu Pai, que a Tua igreja, que hoje é militante, um dia será triunfante, pois aqueles que são fiéis ao Cordeiro vencerão, meu Pai, vencerão pelo sangue do Cordeiro, e no final serão revestidos de glória e imortalidade. Meu Pai, que nós possamos olhar, meu Pai, para este momento, possamos tirar os olhos dessa terra, tudo aqui é passageiro, meu Pai, as glórias desse mundo, as riquezas, tudo é passageiro, meu Pai, tudo passará, mas o Teu reino é um reino eterno, que não passará e não será destruído. E eu te suplico que esse reino, meu Pai, possa estar implantado em nosso coração pela fé, para que um dia possamos, meu Pai, adentrar nele e ser acompanhados pelo próprio Jesus, aquele que deu a vida por nós. Meu Pai, que nós não possamos ajuntar mestres nessa terra para seguir eles segundo as suas ideologias, segundo os seus costumes errôneos, pois todos são pecadores, mas que nós possamos chamar Cristo para ser o nosso mestre, o nosso professor, o nosso auxiliador, que pelo poder do Espírito Santo, certamente seremos reavivados, certamente o nosso conhecimento se expandirá, o Senhor nos dará sabedoria, e o teu nome será honrado, glorificado e exaltado perante esse mundo que perece, meu Pai, nos pecados. Cada pessoa que está aqui, eu te suplico, Senhor Pai, que o Senhor possa conduzi-las a comunhão genuína, diariamente, assim como eles já estão fazendo, meu Pai. Que eu possa continuar conduzindo essa sala. Teu Santo Espírito não permita com que as investidas de Satanás possam ter efeito entre a nossa vida, pois sabemos que ele está a todo momento tentando nos derrubar. Mas que nós possamos estar protegidos com a Tua palavra, com a Tua verdade e pela fé de Cristo Jesus, para que no final possamos ser encontrados sem falta. Imputa, meu Pai, o caráter de Cristo em nós, para que no dia em que Ele voltar, Ele possa nos reconhecer como os seus fiéis. É isso que eu te suplico e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Continuando, meu Pai, na Tua presença, nós queremos agradecer o Senhor, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido
de a cada manhã, meu Deus, estarmos na tua presença, reunidos, meu Deus, como teu povo, para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade, meu Deus. Obrigada, Senhor Deus, pelas mensagens que o Senhor tem enviado para nós nessa sala, Senhor. Ó Pai, o Senhor tem usado a cada um dos mensageiros para trazer mensagens de advertência para nós, meu Deus. Ó Senhor, como o irmão pregou nessa manhã, Pai, tudo está sendo cumprido, Pai, para que o tempo do fim está se aproximando, a perseguição está chegando, meu Deus. Nós precisamos, meu Deus, estar ciente de que lado nós estamos, Pai. Nós estamos do lado daqueles que serão perseguidos ou do lado daqueles que vão ser os perseguidores, Senhor. Eu clamo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Pai. Que nós possamos ser aquele povo que vai ser selado, Pai. Selado para a glória. Selado para morar nas mansões celestiais com o Senhor, meu Deus. Para isso, meu Pai, nós precisamos estar tomando a cada dia a decisão de andar na tua presença e de ser perfeito, Senhor. Como o Senhor disse para os teus servos, para o teu servo Abraão, para o teu servo Jó, quando o Senhor chamou a cada um deles, meu Deus, para uma grande obra. Hoje, Senhor Deus, o Senhor tem também nos chamado, Senhor, para uma grande obra. Senhor, eu acredito que nós, o povo dos últimos dias, temos a maior de toda a obra, Senhor, que o Senhor tem dado para qualquer povo que viveu na face da terra, Senhor Deus. Nenhum outro povo que viveu nessa terra, nenhum outro chamado é tão importante quanto o chamado que o Senhor tem feito para o teu povo dos últimos dias, Senhor Deus. Nós, Senhor Deus, temos a responsabilidade de anunciar ao mundo que o Senhor está voltando. Nós é que temos a responsabilidade de anunciar o juízo, a responsabilidade de anunciar ao povo da terra de abandonar o pecado, de andar na tua presença, de ser perfeito, Senhor Deus. Nós temos a responsabilidade, Senhor Deus, de anunciar ao mundo que o Senhor está voltando, que toda essa história do pecado no planeta Terra está acabando, Senhor Deus, e que o fim virá muito em breve, Senhor. Mas para isso, Senhor Deus, é preciso que nós estejamos vivendo essa mensagem, Senhor Deus. É necessário que nós estejamos, meu Deus, totalmente afastados das coisas deste mundo, que nós estejamos vivendo, Senhor Deus, numa plataforma muito acima deste planeta, do que o mundo está vivendo neste planeta Terra, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a tirar os nossos olhos aqui da terra, estar com os nossos olhos fixos nas coisas celestiais, meu Deus. Ó Pai eterno, o Senhor poderia ter confiado essa palavra, essa mensagem, confiar essa missão aos teus anjos, que são perfeitos, Senhor Deus. Mas o Senhor deu esse privilégio a nós, Senhor Deus, seus filhos, os seres humanos, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, por misericórdia. Nos ajuda a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nos ajude a entregar a nossa vida ao Senhor, Pai. Se o Senhor confiou a nós, é porque o Senhor sabe que nós somos capazes, Senhor Deus. Basta nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Basta nós, meu Deus, confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, Senhor Deus. Senhor Deus, o Senhor disse que nós deveríamos ser luz para este mundo e sal da terra, Senhor Deus. Para isso, Senhor Deus, nós precisamos estar em perfeita comunhão com o Senhor, meu Pai. Perdoa, Senhor Deus, os pecados, que nós não queremos chamar de nossos pecados, Senhor Deus. Perdoa os pecados que nós ainda temos cometidos por atos, por palavra e até mesmo no pensamento, Senhor Deus. Purifica a nossa mente, os nossos lábios e o nosso coração. Purifica nossas mãos pecadoras, Senhor Deus. Purifica os nossos pés pecadores, Senhor Deus. Abençoa esse dia, que é o dia da preparação para o teu santo sábado, Senhor Deus. Que nós possamos preparar toda a nossa obra, para que nós possamos entrar no teu sábado de descanso, Senhor Deus, pronto para descansar no Senhor, meu Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, é o que nós agradecemos, meu Senhor, em nome e por amor do nosso Salvador, do nosso Libertador, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, meu Jesus. Fortalece tua igreja, ó bendito Salvador, aquecendo nossas almas no divino santo amor. Vem, derrama sobre todos toda a graça
de Jesus, dando as bênçãos na verdade que nos mostram tua luz. Pai, contempla tua igreja, vem estende tua mão, dá-lhe a graça insondável da divina redenção, antes que ela desfaleça e se torne sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Santifica tua igreja pela graça divina. Faze-a sempre triunfante no conflito contra o mal. Dá-lhe forças na jornada, em demanda para o lar, e que esteja preparada quando Cristo regressa. Amém. Amém. Obrigada, irmã Nice, pelo seu louvor. Obrigado a todos aqui, né, que participaram aqui com as suas orações também. Chegou o nosso momento, então, de nós irmos para as nossas considerações. Se tem alguém aqui que gostaria, né, de falar alguma coisa, que possa levantar a sua mãozinha. Consola, a sua mão está levantada. Você deseja falar alguma coisa? Consola, seu microfone está fechado, se você quiser considerar. Não, Heloísa, é que eu esqueci de abaixar mesmo, tá? Então tá bom. Bom, gente, eu gostaria aqui de fazer uma consideração, né? Algo que me chamou muito a minha atenção, principalmente aqui agora, né? No final, que o Caio colocou um texto, eu corri, peguei meu livro, né? O Grande Conflito, já marquei no meu livro. E, aliás, marquei vários textos aqui, viu, Caio? Que você foi falando, eu fui pegando o Grande Conflito e fui marcando no meu livro. E esse último texto me chamou muita atenção, aonde o Caio disse que pessoa alguma, a não ser os que fortalecem o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Irmãos, quando eu escutei nessa fala do Caio, e eu marquei aqui no meu livro, eu vejo como que Deus me ama e ama você também. Como Deus tem nos acordado a cada manhã e trago mensageiros para nos orientar como vamos andar nos últimos dias, como será a nossa postura, como temos que nos preparar para esses últimos dias. Nós aqui a cada manhã estamos sentando no banquinho da escola de Cristo. Cristo está nos ensinando, Ele está nos guiando. Ou você não tem sombra de dúvida disso? Porque eu não tenho. Que Cristo está nos guiando. Porque aqui foi muito claro, pessoa alguma, a não ser os que fortalecem o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. O que nós estamos fazendo aqui a cada manhã?
estamos fortalecendo, estamos comendo alimento sólido. É isso que nós estamos fazendo aqui. Todos os dias, Cristo já nos acorda com uma superdose de alimentação. Por quê? Porque nós vamos ter que ter a certeza daquela mulher que preferiu ficar 25 anos na cadeia do que negar a sua fé. E aqui, né, faz uma pergunta: estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Será que estamos firmes? E é isso que Cristo está fazendo aqui conosco. Ele está nos preparando para dias terríveis que vão vir. Irmãos, esses dias terríveis já chegaram. Nós nunca vimos tantas notícias. Aqui em Contagem, né, tem um jornal chamado Tempo. E todos os dias eles soltam notícias no Instagram, coisas tão absurdas, tão absurdas. A iniquidade, né? Ontem o Caio leu que a iniquidade vai chegar até o céu. São tantos pecados sexuais, tantas depravações, são tantas coisas que nós estamos vendo e que vai chegar uma hora que Deus vai falar basta, basta. E aí, aqui nesse texto, né, que o Caio nos apresentou, fala: para todos virá a inquiridora prova. Obedecei a Deus, de preferência aos homens. A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha imutável, palavra divina? Então, nós precisamos. E aonde é que nós vamos encontrar a firmeza? É por isso que temos agora. Eu estava conversando com a Miriam, né? E a Miriam falando assim: eu estou atrasada, eu preciso de estudar, eu preciso de entender. Amigos, também esse é meu sentimento, de que eu estou atrasada. Chegou o tempo de nós devorarmos a palavra de Deus, porque vamos ter que ter fundamentos para podermos resistir ao mundo mal. No livro aqui, O Grande Conflito, fala: estamos agora a entrar nesta batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas de homens. A Bíblia está ao alcance de todos, mas poucos há que realmente aceita como guia da vida. A incredulidade prevalece em assustadora proporção, não somente no mundo, mas também na igreja. Muitos têm chegado a negar doutrinas que são, com efeito, as colunas da fé cristã. Deus está trazendo você aqui a cada manhã. Ele está te dando a lição da escola sabatina, o espírito de profecia, para fortalecer em você as colunas da fé cristã. Deus tem nos ensinado aqui a justificação, a santificação, a vitória sobre o pecado. Nós precisamos, então, estarmos firmados na rocha, pois as colunas da fé são elas que vão nos sustentar nas últimas horas. E coisas terríveis virão sobre aqueles que verdadeiramente quiserem chamar o pecado pelo nome. Você está preparado para ser Marte? Nós aqui poderemos, talvez, um grupo de mártires pode sair de dentro desse grupo que está aqui agora. Você está preparado? Irmão Éden, seja bem-vindo. Pode abrir seu microfone. Bom dia. Eu queria fazer aproveitar, né, a consideração que o irmão fez, é algo que eu não tinha pensado ainda. Que ele comparou, né, no caso, na época da rainha Esther, né, que
nenhum judeu foi morto, né? E todos eles, Deus poupou a vida. E nessa época também, é assim também, se você for analisar, aquelas pessoas também fiéis, na época, se não, eu não vou falar a data certa, mas foi na época de 60, 66, que Jerusalém foi assim, no caso, invadida, né, destruída, né, até o grande conflito relata isso, mas os fiéis, os que esperavam no Senhor, eles conseguiram passar pelos guardas sem problema nenhum, né? Então eu acredito que Deus, na sua infinita sabedoria, ele vai poupar a vida de todos nessa época, porque não há interesse de Deus que nenhum morra, nós mais. Eu acredito que essa época a morte será tirada, na época da perseguição. Não tanto as pessoas ímpias não vão morrer, né? Porque eu acredito que é um período muito curto, e também os nós, né? Os salvos, eu já quero incluir também ali nessa classe aqui. Espero que todos sejam selados com o selo de Deus. Também vamos ver Jesus voltar, né? Eu acredito que antes do decreto, né, automaticamente, que vai ter esses, que da liberdade, digamos assim, que vai ter assim essa morte, né, no caso, essa coisa assim natural, né, digamos assim. Agora, quando o ciclo apertar mesmo, que aquele de falar assim, o santo santifica-se ainda, e a pessoa impuro, né, continua no seu pecado, ali a morte será tirada, né? Que as pessoas vão pedir os rochedos que caiam sobre eles, porque não vão morrer, né? Mas com Deus, com a sua misericórdia, ele vai nos salvar. A cada um de nós aqui e, e as nossas famílias, né? Que nós possamos orar uns pelos outros e que Deus possa dar um ótimo dia a cada um e tirar cada um das suas dores, né? Aqui é o meu pedido de agradecimento e também a minha contribuição. Um bom dia a todos. Caio, você gostaria de falar alguma coisa aqui em relação ao comentário do irmão Éden? Pronto. Sim, alguns esclarecimentos a respeito desse tema. Bom, o irmão está certo no que diz respeito, realmente, à questão do fechamento da porta da graça. Ninguém morre após o fechamento da porta da graça. Os 144 mil que são selados, lá em Apocalipse 7, eles veem Jesus voltar. Nesse momento do fechamento da porta da graça até a volta de Jesus, acontece um período chamado de angústia de Jacó. Ellen White fala que esse período vai ser um período de intenso sofrimento do povo de Deus, porque além de ele estar sendo perseguido, a maior causa disso é que eles não sabem se os pecados deles foram perdoados. Porém, eles já foram perdoados. E aí tem esse momento. Na angústia de Jacó, ninguém morre. Porém, Ellen White também vai citar um pequeno tempo de angústia antes do fechamento da porta da graça. E ela fala que algumas pessoas, ela fala um grande conflito, eventos finais também vai ter trecho sobre isso. Algumas pessoas vão ter que selar o seu testemunho com sangue. Não vão ser muitos, mas algumas sim. Deus vai selecionar algumas pessoas, obviamente, que vão suportar passar por esse processo. Porém, fechou-se a porta da graça e sair realmente o decreto de morte, permitindo com que esses crentes e os fiéis remanescentes sejam mortos por qualquer pessoa, aí sim Deus não vai permitir. Deus não vai permitir porque não vai ter mais motivo, não vai ter mais para quem testemunhar, porque Deus permite com que o seu povo cele o testemunho com sangue para que outros sejam salvos. Era que nem na época que os romanos perseguiam os cristãos, no primeiro, no segundo e no terceiro século. Qual era o propósito daquilo? Um historiador cristão, eu não me recordo o nome dele agora, John Fox,
John Fox. Ele tem um livro chamado Livro dos Mártires. Ele vai dizer que, naquela época, o sangue dos cristãos era a semente do evangelho, ou seja, tinha um propósito. O propósito era testemunhar. Fechou-se a porta da graça e não tem mais porquê. Satanás ele vai perseguir o povo de Deus, vai tentar oprimir com cruéis tentações, mas o povo de Deus vai permanecer firme até o fim e ninguém vai morrer. Deus não vai permitir mesmo. Era só isso, irmão. Eu agradeço, irmão, pelo comentário e Deus abençoe a todos. Obrigado, Caio, pelo esclarecimento, né? Juninha, pode abrir seu microfone. Bom dia, Elô, bom dia a todos, bom dia, Caio, Deus seja louvado, meu filho, eu posso dizer meu filho, que eu tenho filhos mais velhos que você, louvado seja Deus por tamanha consagração, por essa bênção de se colocar aí nas mãos do Senhor, sendo um instrumento a nos instruir, louvado seja Deus, e eu louvo a Deus porque nessa noite, o Senhor afofou meu travesseiro, como diz minha amiga, afofou a minha cama e me fez dormir um sono de anjo e me acordou no tempo certo para que eu pudesse estar na presença dele. E eu louvo ao Senhor por isso, porque hoje, assim, o Senhor renovou minhas forças através dessa mensagem e me fez acreditar mais uma vez de que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da situação em que eu estou passando. Todos os dias eu repito isso para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Está doendo, mas o Senhor está no controle. Está difícil, mas o Senhor está no controle. Algumas pessoas da sala me conhecem pessoalmente e sabem quanta energia o Senhor colocou nesse pobre ser. E eu louvo a Deus, porque durante esses 20 dias, hoje completam 21 dias, que eu passei pelo acidente, e eu tenho visto, e durante esses 21 dias, as primeiras 48 horas, eu não consigo lembrar de nada, não que eu tivesse sedada ou não foi isso. Alguma coisa aconteceu que aquele período foi apagado da minha mente e eu sei que Deus tem um propósito, não descobri ainda, mas também não quero questioná-lo agora, porque também não vai fazer diferença na minha vida, pelo menos por enquanto. E eu louvo ao Senhor por todas as coisas, porque uma das coisas que Deus tem feito na minha vida é me dado paciência. Na semana que eu estava hospitalizada, eu não consegui estudar a lição da escola sabatina, porque eu não conseguia movimentar nada, e eu não consegui estudar. E depois que eu saí do hospital, eu comecei a ler no celular, mas estava difícil. E, enfim, depois eu voltei quando eu cheguei em casa, eu comecei a pegar a lição física e fui estudar. E num dia daquela semana falava exatamente sobre a paciência, sobre a paciência de Deus. Mas o que me chamou muita atenção foi a lição dessa semana, quando eu estudei sobre a autossuficiência. E eu fiquei pensando assim: Senhor, talvez esse seja mais um dos meus pecados. Como a irmã Consola orou, né? Não são nossos pecados, os pecados que estão sobre nós, mas talvez esse seja um deles. A gente não consegue ver os defeitos por a gente mesmo. E eu louvo ao Senhor, porque quando Ele manda as mensagens, Ele manda para nos despertar, Ele manda para nos reavivar. E eu não conseguia de modo algum dormir o suficiente para acordar e
entrar na sala da consagração, e quando eu acordava eu não conseguia pegar o aparelho, eu não conseguia ligar, enfim, foram muitos dias de luta, né, assim, eu com muita vontade de vir para a sala, recebendo a mensagem dos irmãos, às vezes respondendo com muita dificuldade, e eu agradeço muito a Deus por essa família que o Senhor me deu, de Pentecostes e a sala da consagração, porque nesses dias eu recebi muita força. Minha família é uma família muito amorosa, inclusive hoje tem uma Dinda comigo, assim, já tem 2 dias que ela está aqui, e eu louvo ao Senhor por todo esse amor que Ele tem colocado no coração dessas pessoas e tem me feito sentir amada durante esses dias. Eu não vou citar o nome aqui da sala para eu não pecar contra nenhum, né? Porque eu sei que tem alguns aqui dos que me mandaram mensagem, dos que estão sempre comigo em oração. E sabe, irmãos, a lição de ontem trouxe um texto que, a lição desse trimestre inteira tem me impressionado. Mas ontem, falando dessa questão da autossuficiência, ontem a lição trouxe um texto que diz assim, ó, a submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. Também é possível confiar em substitutos de Deus. Algumas pessoas, quando se sentem deprimidas, compram algo que as faça felizes. E depois eu convido você a ler aí na sua lição, se você não tiver, baixa o aplicativo no seu celular. Irmãos queridos, nesses 21 dias, eu pude me sentir uma total dependência do Senhor. Sabe o que é você não conseguir amarrar o seu cabelo? Sabe o que é você ter dificuldade de escovar os seus dentes? De colocar o seu alimento, enfim, ou quanto mais preparar. Mas eu louvo a Deus, porque mesmo com a minha mão amarrada, com o meu braço todo envolto num gesso, numa faixa, eu pude ver a mão do Senhor. Assim como Ele cuidou de Elias, como Ele cuidou de todos os seus filhos durante tantos anos. Ele cuidou de mim também, e Ele está cuidando, Ele continuará cuidando, e Ele também vai cuidar de você. Eu tenho certeza disso. Dificuldades ainda estão por vir. Já estamos vivendo tempos difíceis, sim, mas nós sabemos, nós estamos estudando, estamos aprendendo que vamos passar por momentos muito mais difíceis. E se o Senhor Deus está usando esse crisol para me preparar, louvado seja o nome dele. Se você está passando por algum crisol para ser preparado, para viver os últimos dias nesta terra, louvado seja o nome do Senhor. E que durante esse crisol nós possamos ser testemunhas do Senhor, onde estamos, para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigada pelas orações, muito obrigada pelo carinho, e Deus seja louvado. Caio, que o Senhor continue atuando sobre a sua vida de forma poderosa, meu filho, e que você continue sendo esse atalaia, aí no Ceará e em todo lugar por onde as mensagens das quais você está pregando possa chegar. Deus seja louvado. Amém, Juninha. Deus seja louvado, né? Pelo seu testemunho de como Deus, né? Ele cuida de nós, apesar dos crisóis, né? Mas Ele vai fortalecendo a nossa fé de que não estamos sozinhos. Irmão Caio, você tem mais alguma coisa a falar? Sim, ó, primeiramente eu agradeço a irmã Júnia, a Maísa. Eu não sei se ela falou, mas não compreendi muito bem o que a irmã está passando, mas eu vou estar orando e sei que Deus vai conduzi-la, tá? Vou estar orando também por Não todos. se preocupe, porque eu vou entrar em contato com você, porque eu não consigo copiar e eu não consegui printar suas mensagens e eu vou querer, viu? Eu posso enviar o material para quem quiser, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Pode mandar para mim, Caio, tá? Certo. Vou enviar o de ontem e o de hoje. Mas eu queria fazer, eu falei, né, que a irmã White, ela fala a respeito que algumas pessoas vão morrer, em outro momento ela fala que as pessoas não vão morrer. Aí eu queria só mostrar onde estão esses textos, né, que está aqui, por exemplo, porque são 2 períodos diferentes, e a gente precisa compreender bem esses períodos. Acho que está compartilhando a tela aí. Está dando para ver a tela? Rapidinho, só para a gente ver aqui onde está.
Está sendo possível aí? Sim. Ó, nesse primeiro texto aqui, está lá no Eventos Finais, que ela vai falar a respeito do pequeno tempo de angústia, tá certo? E olha o que ela vai dizer aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Ela vai ter um texto lá em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 440, está em Eventos Finais, página 149, que ela vai dizer o seguinte, ó. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus. E se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isso poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Tá certo? E ela vai citar outros textos aqui de que é possível, sim, que pessoas morram e algumas pessoas vão acabar tendo que ser mártires por amor a Cristo. Ela vai dizer nesse outro aqui também. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida. E muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. E isso é antes do fechamento da porta da graça, no pequeno tempo de angústia, tá bom? Ela diz que algumas pessoas vão morrer sim. Porém, quando você vai aqui no capítulo que tem o título de As 7 Últimas Pragas e os Justos, se não me engano é o antepenúltimo capítulo, ela vai dizer o seguinte, ó, que os santos não perderão a vida. Mas que contexto é esse? Esse é do fechamento da porta da graça para frente, ó. Olha o que ela diz, ó. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua transladação. Quem são esses que estão esperando? Os 144 mil. E não circunvariam ao decreto da besta e nem receberiam seu sinal. Vi que se fosse permitido aos ímpios matar os santos, Satanás e todo o seu exército maléfico, e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos. Aí ela continua dizendo aqui, ó. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Grande conflito, 629. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, porque qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Aquilo que eu tinha dito. Não tem por que pessoas morrerem depois do fechamento da porta da graça, porque ela disse que, além de ser um triunfo para Satanás, ela vai dizer aqui, Primeiros Escritos, página 284, ela também diz que não vai produzir nenhum efeito para o evangelho. Então, Deus vai proteger o seu povo. É como está escrito lá em Daniel 12, verso 1. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve antes, porém será salvo o teu povo. Aí Daniel diz lá, todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, tá certo? Ninguém morre depois do fechamento da porta da graça, mas no pequeno tempo de angústia que acontece imediatamente antes do fechamento da porta da graça, quando sai o decreto dominical, alguns terão de selar o testemunho com sangue para que muitas pessoas se convertam ao ver a fidelidade do povo de Deus aos mandamentos. De antemão, era só isso e eu agradeço pela oportunidade de esclarecer essa questão. Obrigado, Caio, pelo esclarecimento, né? Hoje eu tenho certeza que todos nós sentamos aqui no banquinho da Escola de Cristo e aprendemos muitas coisas. Cristo está nos preparando, está nos dando uma superdose para o que está por vir dentro em breve. Somente aqueles, olha que texto lindo, esse texto vai ser o meu texto agora, né? Somente aqueles que vão estar preparados que vão resistir. E isso vai me dar força a cada manhã para estar aqui com vocês, aprendendo. E dentro em breve, viu, Caio? Nós seremos uma grande família lá na eternidade. E nós vamos sentar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele vai ser o nosso professor. Nós vamos ser tal qual aquelas pessoas ali em Israel, que aonde Jesus ia, elas corriam atrás, porque elas estavam famintas e sedentas para ouvir o Criador do Universo. Que esse possa ser o desejo do seu coração. Abra a tua Bíblia hoje,
porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer falar. Por enquanto, não podemos sentar aos pés, mas podemos ouvir a voz de Jesus Cristo através da palavra que ele deixou escrita para nós, para que nós possamos ter força, para que nós, como diz a minha mãe, para a gente ter substância, né? Vamos ter substância no nosso organismo, na nossa mente, para que quando chegar as grandes provações, você nunca negue a fé. É melhor você morrer do que você negar o seu Salvador, o seu Redentor. Que Deus nos abençoe. Nós já passamos, né, do nosso horário, hoje é o nosso dia da preparação. Nós vamos, então, agora encerrar esse momento com uma oração. Irmã Terezinha, a senhora pode orar? Posso, sim. Irmã Terezinha vai orar e logo em seguida a Aurenice vai então colocar o hino para a gente terminar aqui meditando nessa bondade, nessa misericórdia, nesse amor de Deus por nós. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Meu Deus, que mensagem maravilhosa, que mensagem poderosa. Ó Pai, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor, a tua imensa bondade. Cada manhã, Pai, é uma luz nova, é um conhecimento mais intenso. Muito, muito obrigada, Paizinho eterno. Eu quero mais uma vez, Pai, agradecer ao Senhor pela vida do teu servo Caio, por esse instrumento que o Senhor escolheu, Pai, nesta manhã, ontem e hoje, para trazer mensagens tão profundas, tão importantes para nós nessa sala. Eu peço, Senhor, que abençoe a vida dele, Pai. Toma em tuas mãos, ele é um jovem, Pai, eu peço, Senhor, faz dele uma pessoa forte e poderosa, que ele possa ser, Pai, o instrumento nas tuas mãos, cada dia, sendo usado pelo Senhor para levar mensagem a outras pessoas, como ele tem trazido a nós nessas 2 manhãs. Pai, abençoa a vida dele, abençoa cada lar representado, cada família. Ó Pai, te agradeço pela vida da irmã Júnior, nós temos orado tanto por ela, mas louvado seja o teu nome. Hoje ela está na sala, ela pôde falar, eu clamo, Senhor, continua, Pai, atuando na vida dela, restaurando por completo a saúde dela, o braço dela que ainda está engessado, toma em tuas mãos e abençoa a vida dela. Abençoa também, Pai, cada pessoa que tem os seus pedidos no coração e na mente, sonda cada coração, cada mente, ouve as nossas necessidades, ouve as nossas orações, supra as nossas necessidades conforme a tua vontade. Dá-nos hoje para um dia de preparação na tua presença. Nos ajuda, como a Consola já orou, que logo mais, Pai, na entrada do sábado, todos nós possamos estar, Pai, com todos os nossos afazeres prontos e preparados para louvar, para saudar a chegada de mais um sábado. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, então, até amanhã, no mesmo horário, às 5 horas da manhã, no horário aqui do Brasil, e às 9 horas do horário de Portugal. Que vocês tenham um excelente dia da preparação e um feliz sábado para todos. Bom dia, feliz sábado. Tchau, pessoal. Tchau. Até Tchau. amanhã. Adeus, adeus. Até amanhã. Não esqueça, eu amo vocês. E você também. Amém.